Vamos continuar a falar sobre o novo céu e a nova terra, agora tratando de Apocalipse 21, versículos 6 a 8. Apocalipse 21, versículo 6 diz assim: Disse-me ainda, está consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Essa expressão está consumado, no grego tetelestai, é a mesma palavra que Jesus usou lá na cruz do Calvário, em João 19:30, para anunciar o cumprimento de sua missão. Então, tetelestai é usado tanto para se referir ao cumprimento da missão de Cristo, morrendo pelo pecador eleito, como também à consumação de todas as coisas que vai acontecer no final da era da igreja. O título Alfa e Ômega, que menciona a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, significa que Deus é o começo e o fim de tudo. Em outras palavras, ele é o Criador e também será o consumador, o que dará uma conclusão à história. Por isso se pode dizer que Deus ele é o início e o fim de tudo. É interessante que aqui ele fala: Eu, a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Essas palavras, a quem tiver sede, nos remetem a um desejo, uma necessidade, um anseio espiritual. É como se dissesse: para aqueles que não estão satisfeitos, para aqueles que reconhecem a sua carência, a sua necessidade, eu suprirei. E ainda diz: darei de beber gratuitamente, sem custo. É pura graça. A água da vida, que pode simbolizar aqui todas as bênçãos de Deus em Cristo Jesus, como, por exemplo, a vida eterna, a comunhão com Deus, ela é dada sem mérito algum. Basta querer. Aqui uma imagem de Cristo dando da água da vida para aqueles que querem sair do caminho largo que leva à perdição para o caminho estreito que leva à salvação. Até agora nós podemos vislumbrar de forma bem sintetizada a doutrina da salvação de acordo com a teologia reformada. Por quê? Porque a teologia reformada entende que Deus ele é soberano. Esse título, Alfa e Ômega, não é um título que lhe foi dado à toa, não. Ele realmente não somente é o Criador de tudo, como é aquele que vai consumar todas as coisas. E, de fato, Cristo mesmo diz aqui: está consumado. Essas palavras vão ser ouvidas no dia final. Por quê? Porque Cristo vai completar a redenção, a restauração do homem de forma plena e definitiva. A teologia reformada também enfatiza a graça de Deus nessa história, porque não é por mérito humano que o homem pode ser salvo, mas por pura graça de Deus. E por fim, temos aqui uma ênfase à universalidade do convite. É dito: a quem tiver sede. Não importa de qual povo, não importa de qual raça, não importa de qual tribo, não importa qual língua a pessoa fale. Se ela tiver sede de Deus e da vida espiritual, ela será saciada. Apocalipse 21, versículo 7 diz assim: O vencedor herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quem é o vencedor, professor? O vencedor é aquele que perseverar na fé até o fim. É aquele que permanecer fiel apesar da perseguição. Ah, professor, mas eu não sei se eu vou dar conta não, se eu tenho condições de me manter fiel até o final.
Meu irmão, minha irmã, Deus não faz nada pela metade. Por isso que Jesus diz lá em Mateus 10 que se formos levados aos tribunais, o Espírito Santo há de falar por nós. A força não está em nós mesmos, mas no Deus que nos dá graça e poder para viver a vida cristã. Nós vamos perseverar até o fim e nos manter fiéis a Deus no poder do seu Espírito. E observe que o versículo diz: o vencedor herdará. E no final declara: ele será meu filho. Ora, herança tem a ver com filhos mesmo. Nós temos uma herança reservada, porque somos filhos de Deus. E Cristo já garantiu a dádiva dessa herança em seu, vamos dizer assim, testamento, quando morreu na cruz do Calvário por nós. Se Deus é nosso Pai, e Ele é, então o nosso relacionamento é de filiação, é de família, é de pai para filho, de filho para pai. Só o crente em Jesus tem esse privilégio. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 1, é dito: e deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aqui, Cristo e os crentes vitoriosos. Observe que esses crentes, mesmo com traços de sangue em seus rostos, obtiveram a vitória final. Essa imagem quer dizer que não importa as perseguições que vamos passar, o que estamos passando, somos mais que vencedores, porque a vitória já está garantida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Apocalipse 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe é a segunda morte, no lago de fogo e enxofre. Veja só que contraste. Enquanto Apocalipse 21, versículo 7 promete herança aos vencedores, Apocalipse 21, versículo 8 anuncia condenação aos que não vão vencer. Algumas observações importantes com respeito a esse versículo 8. A palavra covardes, ela aponta não apenas para medo, mas principalmente aquela falta de fé sob pressão. Você está entendendo? É aquela pessoa que muitas vezes sentiu alguma simpatia pelo evangelho, mas diante da pressão do mundo, não manteve a fé necessária. O covarde é aquele que nega Cristo por medo da perseguição. Versículo 8 diz também: a parte que lhes cabe é a segunda morte, no lago de fogo e enxofre. Ora, se a segunda morte ela se dá no lago de fogo, então não estamos aqui falando de morte física, mas de morte espiritual. Só vai se deparar com essa morte aquele que não creu em Jesus, passou pela morte física e também pelo juízo final. Mas você pode cancelar todo esse futuro tenebroso se hoje, em vida, crer em Jesus como único e suficiente Salvador. Leve a sério essa história, porque lago de fogo e enxofre é símbolo de tormento, de sofrimento consciente, sem data para terminar. Vamos olhar agora com um pouco mais de atenção para essa lista dos condenados. Os incrédulos seriam aqueles que rejeitam de forma deliberada, consciente, a Jesus Cristo como Salvador. Os homicidas, a palavra já diz, são os assassinos. Não aqueles que assassinam, matam por legítima defesa, ou em guerra, ou por acidente. Não. São aqueles assassinos mesmo, que vivem de matar os outros. Aqueles criminosos contumazes que fazem do homicídio
praticamente um estilo de vida. Aquelas pessoas que fazem parte de quadrilhas, de facções, feiticeiros, desrespeito aos que mexem com magia e ocultismo. Pessoas que buscam no poder das trevas a solução para seus problemas. Os mentirosos aqui não são os que falam alguma mentira, porque se fosse assim, ninguém escaparia, não é verdade? Mentirosos aqui são os que vivem na prática da mentira, não param de mentir. É como o apóstolo João diz em sua primeira epístola: não pode se viver na prática do pecado. Todos nós podemos, num momento ou outro, cometer um desses pecados. Agora, viver na prática de qualquer um desses pecados, eis o problema. O termo abomináveis se refere àqueles que são moralmente repugnantes. São aqueles que nós normalmente chamamos de pervertidos. As prostitutas são aquelas que fazem do sexo um comércio. Os idólatras são os que veem em outras criaturas um poder e um valor que só existe no Criador, só existe em Deus. De fato, toda vez que um ser humano trata alguma coisa ou alguém que faz parte da criação de Deus como se só se deve tratar ao Senhor, eis um idólatra. E os covardes, como eu disse há pouco, são os que negam a Jesus por medo. Medo de pressão, de perseguição, de zombaria. Os covardes são os que não têm coragem de assumir a Jesus em suas vidas. Aqui uma imagem clara da separação entre os que estarão na Jerusalém Celestial e os que estarão no inferno. Professor, por que é preciso falar do inferno se é algo tão desagradável? É preciso porque o inferno, ele afirma a justiça divina e por isso não pode ser descartado. É uma realidade incômoda, sim, mas é bíblica. Negar o inferno é negar que Deus fará justiça no final e ele não pode deixar de ser justo. Lembre-se de que nem mesmo nosso Senhor Jesus foi poupado. Ele teve de morrer no nosso lugar, o que mostra que o pecado não pode deixar de ser punido. Entenda que Deus não quer ser glorificado apenas por sua graça em salvar, mas também por sua justiça ao condenar. Quero terminar com uma palavra de esperança. Saiba que nenhum pecado é imperdoável em si mesmo. Pelo menos nenhum desses pecados que nós vimos na lista dos condenados. Sabe por quê? Porque a condenação real, é aquela que se dá por rejeição a Cristo. Se uma pessoa recebe a Jesus em sua vida como seu Salvador, todos os seus pecados serão castigados em Jesus. Isso quer dizer que não há pecado que possa nos separar de Deus se colocarmos tais pecados sobre Cristo. Por isso que o próprio Jesus falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Coloque sobre Jesus o seu fardo, a sua angústia, o seu medo, o seu pecado, e ele te salvará.